Bom, uma vez que a gente saiba, então, que a gente tem o SQL Server instalado e em execução, a gente acessa o SSMS, SQL Server Management Studio. A gente vem em Connect, quando a gente vai acessar o próprio base de dados que está instalado no servidor local, pode ser ponto, SQL Server Authentication. Na instalação do SQL Server, a gente escolhe um usuário e senha. O usuário padrão é o SA, a senha, né? A senha que a gente escolheu, né? E estamos dentro do SQL Server Management Studio. Vê que a gente tem 4 bases de dados padrão, Master, Model, MSDB e TempDB. Essas são as bases de dados de sistema. Essas bases de dados não mudam em todas as instalações, mas a gente não tem nenhuma base de dados de usuário, nenhuma base de dados que a gente tenha criado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é criar um login, que é um usuário que a gente vai usar para que a gente controle a criação das nossas bases de dados e dos nossos objetos de base de dados de Data Warehouse. Então, quando a gente vai criar um Data Warehouse, eu vou criar um DW User aqui, tá? Importante a gente lembrar sempre que é um SQL Server Authentication, DW User, não é um usuário do Windows, tá? É um usuário SQL Server. A gente vai escolher uma senha aqui. Eu vou escolher uma senha fácil aqui, mudar 123, com L maiúsculo, mudar 123. Não vou forçar nenhuma política de rede, nenhuma política de senha aqui. Aqui, então criei um usuário DW User. O que acontece? Eu posso vir aqui e criar uma nova conexão. Agora eu quero me conectar usando o usuário que eu acabei de criar. Então eu vou criar o DW User, vou usar, né, o DW User com a senha mudar 123, tá? Vou pedir para ele lembrar a senha. Tá vendo? Então aqui, ó, é importante a gente ver que eu tenho duas conexões no banco de dados. Eu tenho uma conexão que eu estou usando o usuário principal lá, que é o System Administrator do SQL Server, e o outro que é o DW User, tá? Então, esse aqui eu já vou desconectar. Eu só quero usar o DW User, tá? Então, essa já está lá criado um novo usuário. Então, eu verifiquei que o SQL Server estava instalado, funcionando, criei um novo usuário. E agora eu vou criar uma base de dados Data Warehouse para mim, tá? Então, clico da direita em Databases, novo Database, e vou criar uma base de dados aqui, meu DW, tá? Então, vou criando aqui uma base de dados que vai chamar meu DW. Eu ainda não tenho acesso. O que acontece? Eu não tenho acesso, né? Eu não dei acesso ao master, tá? Esse é um detalhe. Então eu tenho que entrar lá com o SA, que é como se fosse o master, né? Vim aqui no DW User e eu tenho que mapear aqui a master, tá vendo? Eu tenho que dizer que o DW User tem acesso à master. Deixa eu dar um refresh aqui, vamos ver agora. Meu DW, vamos ver se agora. Create Database, permission denied, Database Master, ainda não tenho acesso ao Database Master. Vamos ver se eu tenho que desconectar.
Faltou um pequeno direito aqui que eu tinha esquecido, né? Eu tenho que dar direito com o public também, tá? Mas então ele cria, enfim. Então, a partir de agora que eu criei, eu posso usar só o DW user, certo? Então, estão aqui minhas tabelas, meu DW, enfim, minha base de dados está criada.